Tá, agora foi. É que eu tinha posto no computador, mas no computador não tem memória, né? Tá. A entrega do trabalho é dia 8. Obrigado, Paulinho, eu sei. E aí, assim, hoje é uma das aulas, assim, eu fiz a retomada, né, de uma, em especial, a retomada de uma autobiografia precoce, né, da Pagu. Hoje a aula é de um romance de 33, que é o Parque Industrial, e ele serve um tanto nessa passagem, né, das obras do modernismo para as obras dos anos 30, na prosa especificamente, né, porque ele é um romance, vocês vão ver que é o ponto de chegada, o material está no Moodle, né, então eu mantive o material que está lá, que ele é um romance proletário modernista, um romance modernista proletário, é muito peculiar, né? E é quase assim, é modernista proletário feminista, avant la lettre, né? Assim, é muito peculiar, assim, é um dos romances mais peculiares que tem do conjunto que a gente vai trabalhar aqui e também dos mais interessantes. Então vão ser algumas notas, depois eu vou deixar aberto para a gente comentar. Eu vou retomar um pouco a trajetória da Patrícia Galvão, assim, né, um pouco, sempre fiz cada vez eu faço um pequeno comentário do autor, mas no caso da Patrícia Galvão tem um acréscimo porque ela é pouco trabalhada, né? Vocês viram lá no material que tem Moodle, vocês viram que tem alguns, eu disponibilizei algumas referências críticas, né, do Kenneth Jackson, do Antônio Risério e do Manfrini, né? E do Antônio Risério ele vai comentar especificamente, né, que é um romance que ficou nas sombras, né? É uma obra que é pouquíssimo conhecida, é pouquíssimo trabalhada, né? E, e a própria Patrícia Galvão é pouco conhecida. E é uma trajetória, uma autora com uma trajetória muito interessante, assim, uma figura muito interessante. Essa autobiografia precoce, porque não é uma autobiografia que ela escreveu no final da vida, ela é escrita em 40. Então, assim, vocês imaginem, ela tinha 30 anos quando escreveu, e aí ela conta a trajetória desde a infância, a juventude, ela era uma figura fora da curva, o curso normal, o envolvimento depois com os modernistas, depois o engajamento no Partido Comunista, depois ela vai para Moscou, depois ela é presa na França, ela é a primeira presa política no Brasil, a primeira comunista presa numa greve que estava militando, e depois ela se afasta e era até alguém que era do grupo, que era o Geraldo Ferraz, com quem ela vai se envolver. Então, da cena da prisão, ela escreve, e é muito bom de ler, muito interessante. Eu fiquei pensando, né, que a tendência é trazer a ficção, né, trouxe só os ensaios, né, do Sérgio Buarque, mas também poderia se trazer, numa próxima vez, a trajetória também, essa autobiografia para a gente ler e comentar. Até porque o ponto de vista com que ela encara, por exemplo, uma figura como o Oswald é bastante diferente. Assim, até dá um impacto ver o Oswald, assim, tá, pelo olhar dela. Então, esse primeiro momento de trazer a trajetória dela é interessante de ver isso. E depois, especificamente do romance, quer dizer, tem muito mais coisa na trajetória, mas especificamente do romance, que é o Parque Industrial, que é um romance curto, são 16 capítulos, ele é um romance experimental, então ele é muito peculiar, né? Primeiro, que marca a ideia do romance experimental? Então, a gente não chegou a ler aqui o Serafim Ponte Grande, que também é de 33, nem antes o Memórias Sentimentais de João Miramar, que são dois romances experimentais do Oswald. Mas como romance experimental do Oswald, ele é muito diferente do romance tal como Macunaíma. É uma outra lógica. A gente tem uma escrita que ela é rápida, né? O Oswald dizia que ela era telegráfica, assim, muito
rápida. Alguns chegam a comentar que parece até um roteiro, né, para cinema, o livro, de tão acelerado que ele é, né? Então, assim, ele tem um grau de objetividade que não é a objetividade do realismo, propriamente dita, da representação, mas é da montagem, da descontinuidade. E essa ideia da montagem, que é um princípio que vem do cinema, do Eisenstein, a gente vai encontrar, ele vai ser levado, por exemplo, do teatro, né, do Brecht, ele vai ser levado, ele é o princípio, né, da composição de muito do cinema e de não marcar, né, ou não falsear, digamos, a descontinuidade que é própria do cinema, né, dos fotogramas, mas ressaltar por um princípio de composição muitas vezes que ressalta a descontinuidade, e às vezes, no caso do Eisenstein, tem uma dialética interna da forma. E a experimentação da linguagem, e que, no caso dela, ela é menos acentuada, né? A experimentação da linguagem no sentido de inventar palavras, mas ela é muito marcada no incorporar o vocabulário cotidiano, né, de todos os dias. É fazer uma escrita com a fala comum da rua. Ela dialoga diretamente com o Antônio de Alcântara Machado, que é um outro autor que recomendo a leitura, com Brás, Bexiga e Barra Funda, né? E aí, no Antônio de Alcântara Machado, tem o bairro, né, o Brás, as italianinhas, dialoga com o que a gente viu nas outras semanas, né, com o Mário de Andrade, com os contos de Belas Artes, não especificamente o Túmulo, 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 que foi o que a gente comentou, mas os outros contos que pegam também a urbanização, o crescimento de São Paulo, e dialoga com, né, o Ozzo, isso de um lado. Mas, então, a gente vendo a cidade de São Paulo, vendo o crescimento e a modernização, a gente tem um romance que dialoga com a forma modernista e que se adequa na forma a isso. De outro lado, a gente tem um romance proletário. Na primeira crítica que a gente tem ao romance, ele é chamado de romance proletário. Ela publicou com pseudônimo, já nas primeiras resenhas, já foi revelado o nome dela, né, da Pagu, né, Patrícia Galvão, que era conhecida como Pagu, e ele é identificado como romance proletário porque coloca, e desde a aula passada, agora eu vou dizer a palavra e vou ficar me interrogando, assim, achei um dos comentários mais legais, assim, dos últimos tempos, né? Eu acho que foi a Esther, né, sobre protagonismo, né? Por que a questão do protagonismo, que é muito ocidental, né? A questão de ter que ter um protagonismo, mas até eu vou usar a palavra, né? Mas que é colocar o protagonismo dos trabalhadores. Não é um romance popular no sentido da cultura popular, tradicional, rural. É um romance urbano que traz à cena, né, o popular no sentido de trabalhadores comuns, pessoas que trabalham, na sua maioria das vezes trabalho manual, para sobreviver e que precisam disso. Só que tem um acréscimo, ele é um romance proletário no sentido de marcar o engajamento também, né? No sentido de engajamento que a gente encontra, por exemplo, nos primeiros, não no primeiro, mas já no segundo romance de Jorge Amado, com 18 anos, né? Também jovem, como a Pagu, no Cacau, né? Que a gente encontra na Raquel de Queiroz de um outro modo, mas também tem algo no 15, que são jovens engajados, intelectuais engajados, que querem escrever uma literatura que mostre, de um lado, uma realidade que antes ficava invisível na literatura de elite, e de outro, ao mesmo tempo, acenem para a possibilidade de transformação, de revolução, né? Então, assim, a gente tem uma coisa muito peculiar nesse tipo de romance, e aí já tem uma combinação que é peculiaríssima, porque ele é um romance modernista e um romance proletário, mas ele se afasta daquilo que vai ser dominante, que é o realismo. Ele não é um romance realista. Ele não é um romance, por exemplo, do realismo do Jorge Amado, nem do realismo socialista, é outra coisa. Sempre lembrando, né? Então, ele é um romance proletário, ele faz a última sessão, que é o, né, Reserva Industrial, tem uma citação direta do Capital, né, do lumpenproletariado. Ele vai citar,
né, e vai fazer uma crítica ao Trotsky, né, lembrando que o Partido Comunista nos anos 30 ele era dominado, né, pelo Stalin, então assim, Trotsky era persona não grata, né, então tem uma crítica, assim, tá engajado. Tem uma personagem que é uma citação quase direta da Rosa de Luxemburgo, que também é citada no romance, né, que é a Rosinha da Lituânia. Ah, nossa, trazer a Rosa de Luxemburgo para o âmbito de São Paulo, né? Então, assim, é uma personagem fundamental dentro do romance. Então, toda a coisa da dimensão proletária, engajada, está ali. Ao mesmo tempo, tem a forma modernista. E tem um terceiro termo, que é bem peculiar, que a gente vê isso tanto na trajetória da Pagu, na autobiografia precoce que ela escreve, mas que se vê aqui, que é a questão das figuras femininas. Porque, assim, e aí é que eu volto a interrogação que surge a ideia de protagonismo, e que a gente tem diferentes mulheres, né, que estão colocadas. A principal é a Otávia, que é quase uma... A partir da matéria biográfica, tem um diálogo muito grande com a própria trajetória da Pagu. Tem a Rosinha da Lituânia, que é essa figura, né, que ecoa a Rosa de Luxemburgo, engajamento, depois ela é presa, né, expatriada. Tem a Eleonora, que é uma normalista que casa com o Alfredo e ascende socialmente, vira uma mulher de elite, e o ascende não é nada positivo. Tem a Matilde, que é também normalista, mas empobrece. Tem um vínculo com a Eleonora, mas depois se afasta. E tem a Corina, que é caracterizada como a única, e aí eu ponho entre aspas, né, com todo cuidado, mulata, né, do ateliê de costura, que também tinha ambição, como Eleonora, de ascender socialmente pelo casamento, mas ela é enganada, engravida, expulsa de casa pelo padrasto, dá o nascimento a uma criança, uma cena grotesca, né? Que é acusada de matar a criança, é presa, se prostitui. Então a gente tem assim 5 figuras femininas que compõem o romance e de um modo descontínuo, mas a gente tem outras tantas cenas, né? Mas essas figuras são as figuras que, digamos assim, se destacam desse romance do Parque Industrial. Então ele é peculiar porque ele é um romance, né, modernista, ele é um romance proletário e é um romance em que as figuras femininas protagonizam, elas se destacam desse conjunto. Então não é um romance proletário que coloque os trabalhadores, os homens se formando ou despertando na consciência. Não, é o romance das mulheres, das trabalhadoras femininas. E os conflitos que derivam daí, né? Porque, eu já recomendei outra vez e volto a recomendar, né? Eu acho que é uma editora experimental, a Elefante, se não me engano, é Elefante, não é Elefante, putz, eu não vou me lembrar, mas se no caso você não achar fácil, que é a Silvia Federich, que é, né, tem mais de um romance, né, eu vou botar aqui, mais de um, perdão, mais de um livro, né, tem né, A Bruxa e o Caliban, né, e tem uns outros, eu não vou me lembrar, né, dos ensaios, tem um sobre a fofoca, que é muito legal. Eu estou olhando aqui na volta, eu vejo um livro à mão para mostrar, mas não tem aqui nenhum. Mas, em todo caso, eu recomendo muito a leitura da Silvia Federici, especialmente para pensar romances como O Parque Industrial, mas não só, porque ela é uma marxista e feminista. Então, toda a questão do trabalho produtivo, que é visto lá no 19 pelo Marx, toda a exploração do trabalho produtivo e da mais-valia dentro da ordem do capital, ela desloca para ver o trabalho feminino não como trabalho produtivo, mas é um trabalho de base da reprodução do trabalho que é central. Então, por exemplo, um dos elementos que a gente teria no 20, né, na Itália, era a possibilidade do trabalho doméstico feminino ser remunerado. Por quê? Porque toda a criação dos filhos, todo o trabalho de cuidado, é trabalho também. Só que ele é um trabalho que não é nem visto e não é nem nominado como trabalho.
Então, tem todo um problema que também aqui vem à tona em relação às figuras femininas. E uma peculiaridade, assim, que não é debatido no romance, mas é claro, aí, assim, vendo Silvia Friedrich, Angela Davis, né? Mas a questão, por exemplo, do feminismo, que não é só uma questão identitária, quer dizer, sofre a crítica do feminismo de um lado, mas de outro lado, a questão de classe social. Tem uma cena que é uma cena em que o Alfredo, que é né, da elite, que vai casar com a Eleonora, e depois ele vai se aproximar da Otávia, depois que se separa da Eleonora. Nós temos uma cena, ainda antes da prisão da Otávia, em que a Otávia sai do ateliê, tem que levar as roupas, os vestidos para a Eleonora, vai até onde está o Alfredo, que está de chambre. Então, eu fico imaginando ele de chambre e lendo Marx. Então, aparentemente, é um intelectual, né? Só fazer um parênteses, né? A base para a composição do personagem Alfredo é o Oswald de Andrade. Assim, é o Oswald de Andrade, então tá ali, tá dado. Fecha parênteses. Mas aí tem uma cena posterior que é muito legal, que é o Alfredo, de saco cheio da Eleonora, das suas utilidades. Ele diz, poxa, mas ela deixou de ser uma mulher do Brás, uma normalista que ele encontrou, ela virou o que diz ele, o pior do que havia da elite, né? Enfim. Mas aí tem uma cena que ele desce para um bar e aí tem um encontro de feministas de elite. E aí as feministas de elite, uma delas chega atrasado porque a criada trabalhava mal, não entendeu o que era para fazer. Eu agora não tenho a situação aqui direto, né? Estou comentando só o lado genérico. Então tem uma, assim, quando vai olhar, tem uma contraposição, tem melhor dizendo, tem uma contraposição entre digamos, a Otávia, a Eleonora, mas também entre o feminismo próprio da Otávia e o feminismo próprio, né, de alguém que é uma trabalhadora, precisa trabalhar, e alguém que está ali na condição de elite, não trabalha e está ali. Então, são realidades diferentes que entram em choque, né? Então, então assim, ele é um romance, eu estou mais caracterizando os nós, né, esses pontos de contato, que são interessantíssimos de se debater dentro da ordem do romance como Parque Industrial, que é um romance bastante complexo, então, nesse sentido, e que traz algo muito destacado, que é uma combinação de elementos, que é do modernismo, do romance proletário e de um, não, eu digo feminismo emergente, avant la lettre, porque ela vive os conflitos, né, da emancipação feminina dentro da ordem do partido. Algo que está na Pagu e está na Otávia, a Pagu foi obrigada a se retratar, foi afastada do partido, porque ela tinha muito. Ela se mostrava resquícios burgueses, ela foi obrigada a se proletarizar para atuar como militância, ou seja, ela conta para que ela foi para o Rio de Janeiro, então foi foi trabalhar com médico como criada, cuidar da mulher, fugiu, recebeu a oportunidade de trabalhar como jornalista, mas o partido não deixou, porque é um trabalho de excessiva intelectualização. Ela tinha que se proletarizar para poder atuar. Mas aparece algo no romance que é algo que está na autobiografia dela, que ela foi obrigada a se afastar, ela foi recomendada a se afastar do Oswald e do filho que eles tinham juntos, né? Quem cuidou no início da infância, o primeiro ano do Rudá, foi o Oswald, né? Porque ela foi, como mulher, foi trabalhar, e o Oswald é uma figura muito curiosa também. Isso é outra história. Vou guardar esses caninhos para um outro momento. Um dia a gente faz uma aula extra sobre o Oswald, que é uma figura interessantíssima, né? Fecha a e volta para cá. Mas, então, assim, que é interessante porque eles tinham um casamento aberto,
E o Oswald chegava a ser cruel na sua franqueza. Ele dizia assim: olha, Pagu, eu estou indo hoje, sai com a fulana de tal, né? Que ela é interessantíssima, não sei o que. Então, só que para Pagu era um choque, né? Ao mesmo tempo, a Pagu vai para o Rio de Janeiro e ele que fica cuidando do Rudá, né? Depois eles tem um momento em que ela é liberada da prisão, mas é liberada para a polícia fazer outras prisões, né? E aí eles têm que viver fugindo, viver. Ah, enfim, tem um monte de coisa interessante na trajetória dos dois, tá? Mas assim, fecha parênteses, o que que ela foi obrigada, ou foi chamada a fazer pelo partido? A se afastar do Oswald, porque o Oswald ele era um intelectual de índole burguesa. E tinha muitos resquícios trotskistas na figura dele, né? Muitos traços. Assim como a Otávia, ao final, ela é levada a se afastar do Alfredo, que era um intelectual também, que poderia ter os riscos de traição de classe, etc. Então, assim, tem uma série de pontos assim, que são pontos muito interessantes a serem debatidos e que têm a ver com a forma da representação também. Enfim, então, isso era para ser só a apresentação do resumo da aula, no fim eu já me estendi horrores. Né? Então agora eu vou só repassar mais uns pontos e depois a gente conversa. Assim, né? Mas, assim, da trajetória da Pagu, eu vou destacar alguns pontos. Assim, a fase dela do modernismo, né, da antropofagia, ela o primeiro a dar em cima dela e que se fascinou com a vitalidade dela foi o Raul Bock. Também era daqui de Santa Maria, né, do Rio Grande do Sul de Santa Maria. Daqui é Rio Grande do Sul, Viogos, não é São Paulo, aqui é. E aí ele era de Santa Maria, ele escreveu, né, ele era também poeta, ele é do grupo da antropofagia, que foi o momento em que a Pagu começou a se aproximar. E ela, no fim, eu vou ter que pedir, está tocando o microfone, eu vou ter que pedir, eu estou sozinho em casa, eu vou ali, é um segundo. Vida cotidiana, né? Vida cotidiana. Desculpa a interrupção. Enfim. Todo caso, só para do Paul Bob, tem ali o poema que ele fez para ela, né? Em homenagem a ela, que é o Coco. Coco é uma música popular, né? Então ele faz um versinho. Pagu tem olhos moles, uns olhos de fazer doer. E aí faz um poema para ela e é onde se constitui o apelido. Depois do casamento do Oswald, eu queria só destacar a Pagu vai para Buenos Aires, né, sozinha, e aí tem todo o preconceito contra a mulher, né, que aparece lá. Não aceitavam ela em hotel porque ela vinha sozinha. Então ela teve que encontrar a família do Prestes para conseguir um hotel para ela, para ela entregar a correspondência do Prestes. E depois disso é que ela começa a se envolver. Depois eles têm uma fase em Montevidéu, vai para lá, e aí traz todo o material, né? Depois que ela conhece o Prestes mesmo, todo o material, livros para casa. Depois é que eles vão ler, e aí o Oswald vai estudar e vai se aproximar também do marxismo através da Pagu. E eles vão fazer um livro que é um jornal que é o Homem do Povo. No material que está com vocês aí, tem um link já que abre para a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, né, que tem lá o jornal O Homem do Povo e tem a coluna que a Pagu escrevia, que era a Mulher do Povo, que é muito legal de ler, também recomendo a leitura. Então, assim, se alguém quiser, por exemplo, fazer um trabalho só sobre o Homem do Povo, o jornal, né,
ver o que está ali composto, está valendo, assim, porque vale a pena mesmo. E é algo ainda pouco trabalhado, né? Tem pouco trabalho em termos de pesquisa na área de literatura brasileira sobre tanto sobre a Pagu como sobre o Homem do Povo, sobre essa construção aí. Depois tem a vinculação, né, dela com o Partido Comunista mesmo, no momento em que ela é afastada do partido, que ela vai escrever o Parque Industrial, né? Então, mas ela ainda está no partido. Depois ela é presa, ela vai para Moscou, é presa na França, expatriada do Brasil, onde ela vai ficar presa um bom tempo. Depois ela é mais uma vez presa e depois que ela se liberta, é que ela vai aí se vincular com Geraldo Ferraz e tem coisa assim de trabalho com teatro ela, em Santos, né? Tem um autor, um dramaturgo muito interessante que é o Plínio Marcos, Dois Perdidos Uma Noite Suja, enfim, né? Que é, nossa, uma figura interessantíssima que começa a produzir através da Pagu também, no final dos anos, finalzinho dos anos 50, né? Ela tem uma atuação muito viva, que é diferente dessa que veio aqui, né? Tá? Então, assim, teria, assim, essa é uma trajetória que valeria, né? E aí tem um comentário do Antônio Risério, né? Tem que pegar a citação da Pagu, que é legal, assim, do estímulo dela, por exemplo, a ler Tarzan, que eram quadrinhos e que era vista como literatura baixa, mas mais no sentido da aventura, né? E essa questão da aventura, eu trouxe só por um comentário, que é esse comentário do Antônio Risério sobre a Pagu, que diz assim: é insuportável, diz Antônio Risério, o insuportável é que uma nuvem de fumaça ainda envolva a figura dessa mulher que, escolhendo o caminho da atuação transformadora do real histórico, se recusou a limitar-se à rotina dos chamados serviços domésticos, higienes culinários sexuais. Essa situação, de resto, talvez seja explicável pela própria vida política de Pagu, cujas heresias são perdoáveis do ponto de vista intolerante do establishment conservador, né? Então, assim, né, a própria liberação sexual, isso antes até dos modernistas, ela já era escanteada do grupo social, né? Ela já era escanteada na família e por aí vai. Então, na trajetória dela é interessante. Agora, como a gente não vai, estou mais apresentando a trajetória, mas o foco é o romance, eu queria destacar, então, alguns traços do romance, né? E a gente aí conversar, né? Primeira coisa, né? Insisto nesse vínculo que quem veio da Brasileira B pode explorar, que é esse vínculo de abertura do romance para a representação de qualquer personagem, né? Um caso famoso, quem tem interesse, né? Está aqui indicado, mas posso recomendar, que é o Jacques Rancière, que o nome dele e, se não me engano, é a politização do romance. O romance, enfim, ele fala, ele parte do comentário, né, sobre uma obra do Flaubert, que é O Coração Simples, que é a história da felicidade, ou a Felicité, a história de uma criada, né, que o Flaubert escreveu, um conto, Um Coração Simples, o nome do conto, né? E a personagem é a felicidade. E aí tem uma leitura que foi feita pelo Roland Barthes, que diz assim, olha, vejam só o que essa representação tem. Tem algo do realismo moderno que está ali, que é uma espécie de excesso, que cria um elemento que aparece dentro do romance, para dizer, isso é como uma fotografia, isso aqui é da realidade, isso tem a ver com a realidade. Então, algo do século XIX, de novidade, também no Flaubert, seria, por exemplo, uma coisa que parece banal, que é uma descrição de uma coisa comum. Não é uma descrição para ser bela ou para ser bonita, é para mostrar os elementos comuns da realidade material. E ele descreve um barômetro para medir a umidade, porque
E se tinha funcionalidade para ver a umidade, o Barthes disse, por que serve esse barômetro aqui? Não serve para coisa nenhuma, né? Não tem nenhuma função. O Jacques Rancière dá um passo adiante, que é a politização do romance, né? A politização da ficção que ele está querendo trabalhar. Ele diz, sim, tem um lugar isso. É mostrar que qualquer objeto pode ser colocado dentro da ficção. E isso está par e passo, está no mesmo andamento, no mesmo ritmo, que qualquer pessoa é digna de ter ficção. Eu já vi, assim, puxa, né, eu comecei a dar aula tri cedo, e aí dei aula de redação, né, e aí aquelas coisas assim, que a trajetória, comece narrando, se apresentando, depois narre um episódio interessante da sua vida. Normalmente é a segunda episódio interessante, e várias vezes eu ouvi assim as pessoas dizerem, mas eu não tenho nada interessante para falar da minha vida. O que é uma merda alguém dizer isso. Como assim? Todos nós temos interesse nessa vida, né? Todos nós somos interessantes nessa vida. Quem é que é interessante? É interessante o que é interessante. Então, assim, muito nessa lógica dele é mostrar, né, a partir desse exemplo, claro, ele vai desdobrar, ele vai mostrar as críticas, por exemplo, que o Flaubert recebeu, porque o Flaubert estaria fazendo uma democracia na ficção, etc. Porque o Flaubert ele botou qualquer um, quando ele escreveu sobre, por exemplo, Madame Bovary, né? Não tem, é uma pessoa comum. Então, qualquer pessoa comum é interessante. Mas dentro da ficção, o que significa isso? Por isso, política da ficção. É qualquer ação, qualquer indivíduo, qualquer fala pode ser ficcionalizada, pode ganhar uma forma ficcional. Isso significa uma ampliação do horizonte. Agora eu vou usar uma expressão de outro que é também criticado pelo Rancière, mas é interessantíssimo também, como Roland Barthes, que é o Erich Auerbach, que diz que a representação da realidade ela vai sendo expandida, vai ganhando interesse, vai ganhando primeiro plano. Eu vou dar um exemplo brasileiro do século XIX, a gente já comentou lá da Brasileira B, que é do Machado. Os escravos, os homens e mulheres escravizados, eles normalmente ficavam invisíveis na ficção. Quando faz um resumo de Memórias Póstumas, normalmente se apaga. Quando a gente faz um resumo, a gente fica concentrado no fio principal do romance e apaga aqueles que estão no pano de fundo. Tem um dicionário da escravidão, que tem vários verbetes, o verbete sobre literatura de escravidão, que é do historiador, do Sidney Chalub, ele começa com um exemplo. Eu não me lembro se é uma cena de janta, alguma coisa, em que aqueles que botam a mesa, aqueles que servem, aqueles que fazem o trabalho, eles não aparecem. Ou seja, aquilo que a gente usa é um sujeito indeterminado, né? Colocaram a mesa, serviram a mesa, mas não aparece o sujeito que faz a ação. Então, muito do que o Rancière está dizendo é isso, e isso tem a ver com aquilo que é radicalizado nos anos 30, que é o romance proletário, né? Que a gente pode ver a raiz, assim, o Cortiço, o Bom Crioulo, né, no Jorge Amado, Cacaus, o Jubiabá, no Lima Barreto, Clara dos Anjos, o inglês, o Jack London, que é o Povo do Abismo, enfim, a gente vai expandindo. O Máximo Gorki, né, assim, dos contos dele, e a gente podemos ir expandindo. E o outro ponto, que é a questão que eu já comentei, eu vou acelerar um pouquinho só para entrar em alguns momentos do romance, que é a questão do romance modernista. Então, por isso ele é peculiaríssimo, que ele é um romance proletário modernista, em que está trazendo a mulher proletária moderna para o centro da ação. Então, cruzem essas coisas e que assim, dá um fascínio muito grande para esse romance. E o romance ele tem, né, uma arquitetura interessante dos 16 capítulos,
E eu vou só destacar alguns, assim, né? Vou destacar no capítulo 5º, né? Que é o do Carnaval. Se alguém tem interesse em fazer um trabalho, assim, temas, eu estou dizendo temas que eu gostaria, eu acharia interessante, então ninguém tem obrigação nenhuma, né? Assim, eu só estou dizendo assim, uma coisa que uma hora dessas eu vou trabalhar e agora há pouco eu voltei a ver sobre esse tema, então eu estou assim, impactado, né? Que é o capítulo 5, ele traz o carnaval, né? E o carnaval aparece num poema no Mário de Andrade, Carnaval no Rio de Janeiro. Aparece um poema do Pau Brasil, que é o Carnaval também, do Oswald de Andrade. Aparece no primeiro poema de libertinagem do Manuel Bandeira, que é Não Sei Dançar, que é a noite de terça-feira gorda, né? Também Carnaval. E aí tem as diferentes leituras. Isso sem pegar, né, João do Rio com o Bebê de Escarlatana Rosa, Carnaval, Máscaras de Todo Ano, sem pensar também no Machado dos anos 80, o Entrudo, pensar as danças, os momentos de dança também que tem dentro do Cortiço, e por aí vai. Mas, assim, Carnaval mesmo, tem um livro que é o Carnaval das Letras, que é um estudo sobre o Carnaval na representação no final do 19 e início do 20, do Leonardo Pereira, também valeria a pena. Tem no Cruz de Souza. Nossa, isso aí é um filme inteiro. Mas aqui, especificamente, nesse dos modernistas, né, o Mário Bandeira, Oswald e a Tarsila. E o Carnaval, que tem essa ideia que aparece no Não Sei Dançar, né? O prefeito dançando com a camareira, a azafata, não, ela foi camareira, não sei o quê. Dá uma ideia, isso está no poema do Bandeira, de integração. No caso do Mário, dá uma ideia de aprendizado com as pessoas comuns dançando na rua. O intelectual que sai do gabinete vai para a rua e aprende. Aprende o dançar com religião. E não é religião sistêmica, mas é o dançar se entregando, não de forma mecânica. E aqui a coisa é diferente, né? Aqui os conflitos são muito acentuados, muito destacados, né? Então, assim, eu vou pegar alguns momentos, né? Que é... vou começar aqui primeiro, um trecho que é o da Corina, né? Que a Corina conversa junto a um automóvel que parou perto da farmácia. Agora, eu não posso, filha, tenho que ir ao Terminus. Levar você? Tá doida? Você sim, não seja tonta. Quarta-feira, mesmo local. Fique com esses 20 mil réis, né? Esse é o Álvaro, né? Que é o amante da Corina, aquela que vai ser engravidada, que vai ser expulsa de casa, vai ser presa porque teria supostamente matado o bebê, depois vai ser liberado, vai se prostituir, etc. O pessoal comenta o rapagão e a sorte de Corina. Vai esperando, é só para escrachar. Deus me livre de falar mal dos outros, mas vocês não enxergam que ela está engordando? Corina arrasta os tamancos na direção do cortiço, sem olhar. Depois, né, tem um comentário dela, que daí é aquela coisa de classe, gênero, raça, está tudo cruzado, né, que ela fala, Corina remenda a expressão da vista. Por que nascer a mulata? Essa própria citação do romance. Por que nascer a mulata tão bonita? Quando se pinta, então, o diabo é a cor. Que essa diferença das outras? O filho era dele também. E se saísse assim, com sua cor de rosa seca, por que os pretos têm filhos? Se o Florino soubesse da gravidez, tem ímpetos de contar para a mãe. Adora a criancinha que vai vir. Que tamanho será agora? Já terá olhinhos e a mãozinha. Depois ela vai ser expulsa de casa. Então, eu estou sacando o caso da Corina, mas também deu o caso da Otávia. A Otávia não vai para o carnaval, ela fica estudando e o Pepe fica indignado, e a indignação do Pepe só faz crescer, né, até o ponto de ele denunciar, dedo durar, né, a delação da Rosinha da Lituana, que vai presa, extraditada, etc, etc. Mas, assim, a da Corina que eu queria destacar é que no carnaval da Pagu, isso, desse ponto de vista,
Há um movimento que é o movimento da festa, da celebração, da integração comunitária, então, assim, de aproximação, mas ela não apaga algo que tem de ser diluído ou perder a potência, que é o conflito social, o conflito de classe. Quando o prefeito dança com a safata do Não Sei Dançar, aparentemente, quando é carnaval, todas as classes se misturam no salão e podem se integrar. Só que se eu leio, por exemplo, ali e aqui se reforça, por isso que eu estou pegando esse exemplo, que a gente tem do homem branco de elite e da mulher parda, né, de classe baixa, a gente tem algo que vem do aproveitamento, do direito de se aproveitar sexualmente da mulher para satisfação do próprio desejo, e depois, quando ela passa a ser um estorvo ou engravida, ela é descartada. São inúmeros, né? O Ismael agora pesquisa isso. A gente começou a pesquisar e trabalhando, que é o orientando, que é o mestrando, que faz um trabalho muito legal, que é a cria da casa. A cria da casa é aquele filho, aquela filha, cuja origem familiar é apagada. Normalmente é filho de violência, muitas vezes do dono da casa, da elite, e da mulher, da empregada, da criada, né, da serva, né, da condição servil. O despertar do tema, para mim, é o ponto aquele que eu já falei 300 vezes para vocês, que é o Mariana do Machado de Assis, né? Que é uma cria da casa. Ali é nominado cria da casa. E o tio diz para o narrador, se vocês não tivessem tratado ela assim, deem ela para mim, insinuando que ele poderia se aproveitar sexualmente dela e botaria ela no lugar dela. Então, esse cruzamento, né, que está aqui no Carnaval é um dos momentos assim, mais interessantes do livro, porque pega da forma, digamos assim, um problema, um conflito social que nos anos 30, em 33, inclusive, né, sai o Casa Grande Senzala, ele é visto como uma raiz da democracia racial brasileira pelo Gilberto Freire. Ou seja, tem uma atenuação da violência que está posta aqui. E a culpabilização é dada à mulher. Depois a Corina vai ser expulsa também do trabalho, porque a dona do ateliê diz que eu só quero moças aqui, eu não quero vagabundas. Ou seja, ela sofre a violência e ela ainda é culpabilizada pela violência em todas as esferas. E isso está num capítulo que é do Carnaval. Que é claro que a Pagu militante, né, vai chamar de ópio da cor. Né? Então tem toda a ideia do aquele que faz esquecer os conflitos, que é do próprio Carnaval, propriamente dito. Mas é interessantíssimo porque ela dá uma espécie de chave para ler essas outras formas de representação do Carnaval. A forma... enfim, também eu não vou me estender aqui, né, mas eu quero dizer assim que, nossa, é impressionante aqui esse momento que tem aqui. A cena, eu vou pular alguns, né, a Corina, né, que é uma figura fundamental dentro do romance, em termos de trajetória, mas agora, que eu já comentei, então eu vou comentar um pouco da Matilde, que na primeira vez que eu reli o romance, agora relendo o romance, ela me destacou mais. Tem a cena da Matilde, ela ecoa, e aí eu não sei assim, o grau de aproximação, mas ela ecoa uma cena do Cortiço, que é da Pombinha e da Leoni. A Pombinha é iniciada sexualmente pela Leoni, né? E depois ela vai se prostituir, etc. Vai virar qualquer coisa por escolha, né? Lá é uma novidade importante do Cortiço, que o fato de ser cortesã, no caso da Pombinha, é uma emancipação em relação ao casamento. Veja um paradoxo que aquilo apresenta, né? Aqui é uma mulher da elite
Eleonora, as duas eram colegas, e a Eleonora ascende pelo casamento com Alfredo, então ela vai ascender socialmente pelo casamento com Alfredo, e a Matilde, com o empobrecimento da família, vai morar no mesmo cortiço da Otávia, né? Então tem uma queda social. Então os dois são dois movimentos. E ela se encontra, a Matilde é buscada pela Eleonora para ir na casa, e tem uma cena sexual dela, e depois o Alfredo leva até o cortiço, encontra o Otávio, etc. E recomendo, olha, não volta mais, porque é uma exploração, né? Ela é explorada. E é interessante porque a Matilde depois é uma que, das prisões, a Otávia também é presa, quando a Otávia é liberada, a Matilde vai ter uma carta, né, que vai escrever mostrando o seu processo de engajamento, né? Que ela diz que foi demitida porque me recusei. Vejam, ela foi demitida porque me recusei ir ao quarto do chefe, como sinto, companheira, mais do que nunca a luta de classes, como estou revoltado e feliz por ter consciência. Tem um que é muito peculiar na Matilde, porque ela acaba revelando mais do que a questão da luta de classe, que é a frágil posição das mulheres dentro da luta de classe e também na condição feminina de trabalho. Tem um romance que é o Amanuense Belmiro, tem uma figura feminina, classe média, que é datilógrafa, que também vai sofrer insinuações, né? E aí por aí vai. Né? Então, quer dizer, a mulher que trabalha é uma mulher que fica numa condição de fragilidade perante o universo masculino, como se tivesse um passo da prostituição. Lembrando que a prostituta era chamada de mulher pública. Né? Dá um susto ver coisas como isso. Né? E, então, queria só trazer, perdão, mas só mais um momento, né? Tem a cena do Alfredo proletarizado. Tem várias cenas que seriam interessantes, né, de comentar. Eu vou só comentar o capítulo final para encerrar aqui, que eu vi a hora, que já não fica muito longo, que é o reserva industrial. E eu recomendo, assim, né, vocês vão achar fácil o Capital, né, do Marx, no livro 1. Eu sempre recomendo a leitura do primeiro capítulo, que é a mercadoria, né, assim, para ver a questão da constituição do valor do mercado, enfim, o fetiche da mercadoria, é um capítulo importante. Mas o que ela vai referir aqui é do proletariado. Eu vou citar o Marx, está citado no romance, né? E eu vou citar um pouco mais longo. O segmento mais baixo da superpopulação relativa habita, por fim, a esfera do pauperismo. Abstraído dos vagabundos, delinquentes, prostitutas, em suma, do proletariado, propriamente dito, essa camada social é formada por 3 categorias. Aptos ao trabalho, órfãos, filhos de indigentes, eu estou cortando, e agora eu vou para o último trecho, cito de novo. Em terceiro lugar, os degradados, maltrapilhos, incapacitados do trabalho. Trata-se especialmente de indivíduos que sucumbem por sua imobilidade causada pela divisão do trabalho daqueles que ultrapassam a idade normal de um trabalhador e, finalmente, das vítimas da indústria, aleijados, doentes, viúvas, etc. Então, assim, essa reserva, né, tem o proletariado, delinquentes, prostitutas, vagabundos, tem os aptos ao trabalho que podem entrar, os órfãos e os filhos de indigente que podem vir a trabalhar, e os degradados e, por fim, esses que são imobilizados por serem degradados. Né? E o último capítulo traz 2 figuras, que é a Corina, né, e o Pepe. E nesse encontro, né, ela vai dar como uma espécie de quase moral negativa, como se fosse uma fábula. Né? Nesse encontro, vejam como é que é concluído. Os 2 agarrados, vítimas da mesma inconsciência, tirados à mesma margem das combinações capitalistas, levam pipocas salgadas para a mesma cama. O encontro sexual e o encontro de 2 desvalidos que vão ficar na reserva é o comentário final do Parque Industrial. Então, por que eu estou trazendo esse capítulo como final? Assim, né? Teria o capítulo sobre a própria Otávia,
a escolha dela, a liberdade, que é muito legal, assim, né, de observar, porque o Pepe dá uma cantada para ela, o Pepe diz, não, eu vou me entregar para o homem que eu quiser, esse para mim é o casamento. Depois tem a situação dela e do Alfredo, os dois, né, que eles se vinculam, os dois se amam, os dois se entregam, e para ela, esse é a questão, né, do encontro propriamente amoroso, um encontro que é livre, independente das, digamos, das convenções, né, das convenções sociais, né? É o corpo dela, é a escolha dela. Só que o final do romance não é com isso. O romance é com aqueles que estão fora, aqueles que não se encaixam nisso. É aqueles que estão escapando, que é a Corina e o Pepe, por razões diferentes, degradados. Né? E aí tem uma questão que percorre todo o romance, que eu botei assim, por isso que eu botei romance proletário modernista, e esse feminista, entre aspas, esse feminista Valete, que é a condição feminina, é a condição feminina em todo esse universo. Assim, inclusive dentro do universo engajado, em que a escolha deixa de ser dela, Otávio, passa a ser do partido, mas que também leva a uma degradação, que é uma degradação pela escolha sexual, as escolhas que a Corina fez. Lembrando que ela entra numa igreja e é expulsa de dentro de uma igreja, a Corina. Então, assim, emblematicamente é com essa figura, com ela mais até do que o Pepe, que acaba o romance. Dessas 5 figuras femininas que percorrem, né? A Otávia, a Rosinha da Lituânia, a Matilde, a Corina, estou esquecendo uma. Eleonora. E a Eleonora. Esqueci justamente a que casou com o Alfredo e virou Edaite. Então são as 5 figuras que percorrem o romance, desse romance interessantíssimo. Enfim, ficou meio descontínua a aula, né? Eu segui o material, eu acrescentei algumas coisas que eu fui relendo, anotando aqui para a aula de hoje, mas o material está todo lá no Moodle, né? Esse material que eu usei para preparar a aula, o roteiro, além do você ter acesso ao romance. Né? E aí agora a ideia é questões, conversar um pouco, né? Professor, eu